Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real que eu tenho certeza que vai dar o que falar. Eu gostaria de pedir para que vocês fossem um pouquinho coerentes na hora de deixar os comentários de vocês aqui, mas deixe, por favor, deixe os comentários e também se inscreva aqui no canal, curte o vídeo e tal, né? Dá aquela ajuda para a tia Sil aqui, para a gente crescer mais e mais a cada dia neste lugar. Muito importante isso também. Bom, vamos contar então a história deste moço. O que eu vou contar agora é sobre um período da minha vida que mudou completamente a forma que eu vivo hoje. Mais especificamente, se tratando de sexualidade. O fato aconteceu na minha adolescência, quando eu descobri que a minha mãe trepava com amigos meus e amigos do meu pai. Sim, na época eu descobri isso porque o meu próprio amigo que tinha relações com ela, tanto eu quanto ele, tínhamos 16 anos na época, me contou. Creio que ele me falou isso para tentar se gabar, que estava trepando com minha mãe. Coisa de adolescente, querer se aparecer. Claro que na hora eu não acreditei e ainda fiquei com bastante raiva do meu amigo por achar que ele estava contando uma mentira a respeito da minha mãe. Nisso, para tentar me provar que estava falando a verdade, o meu amigo bolou um plano para tentar flagrar, para que eu flagrasse ele e minha mãe, que basicamente era eu me esconder perto da minha casa até a hora que ele iria chegar, e foi o que eu fiz. Eu estudava na parte da tarde e meu pai trabalhava o dia todo. Logo após o almoço, meu amigo chegou, entrou na minha casa e minha mãe agiu como se aquilo fosse comum, normal. Então percebi, sem ainda ter flagrado nada demais, que toda a história realmente poderia ser verdade. Alguns minutos depois, pulei o muro da casa, dei a volta até chegar na janela do quarto dela e vi a cena que mudou para sempre a minha vida. Minha mãe estava trepando com meu amigo. Na hora, foi um misto de sentimentos. Pensei em fazer várias coisas, inclusive contar para o meu pai. Mas acabei não fazendo nada. Naquele dia, fui embora dali. Mas na minha cabeça já tinha bolado 1000 coisas. Uma delas é que eu queria saber com que frequência isso acontecia. Então, passei a faltar às aulas para tentar dar os flagras, mas dessa vez sem avisar o meu amigo. E foi como eu imaginei. Ela realmente mantinha uma relação com ele, mas não era só com ele. Tinha outro amigo meu também e mais outros amigos do meu pai. Ao todo, consegui presenciar cerca de 10 traições, mais ou menos. Sempre no horário da tarde, quando eu estava na escola e o meu pai no trabalho. Tudo isso foi mexendo comigo sem eu perceber. Às vezes eu via realmente ela dando para os amantes, às vezes só ouvia, pois dependia do cômodo da casa que eles praticavam o ato. Acontece que lá pelo 3º ou 4º flagra que eu dei, aquilo já não me causava irritação ou raiva, nem nada disso. Na verdade, eu ficava cada vez mais curioso para ver tudo o que acontecia, a ponto de nem querer mais que ninguém soubesse que eu continuava espionando tudo. Foi aí que nas últimas vezes que eu consegui ver, eu já me satisfazia enquanto assistia a minha mãe trepar com meus amigos e os amigos do meu pai. Nunca contei isso para ninguém da minha família e nem minha mãe desconfia que eu sei. O fato é que eu viciei em ficar vendo ela sem roupas e passei a fazer isso com mais frequência, inclusive quando ela tomava banho, e passei a desejá-la também. Hoje eu tenho 31 anos e já sou casado há 9. Nunca tive nenhuma experiência de incesto, mas devido a todo esse desejo que já tive pela minha mãe, também nunca julguei quem pratica tal ato. Na verdade, sou bem mente aberta quanto a isso, sobre minha vida sexual e em geral. Não sei até que ponto esse episódio influenciou, mas me considero saudável. Sou praticante também de outras práticas sexuais e uma delas é o cuckold. Gosto muito de ver a minha esposa com outros homens na minha frente. Somos um casal liberal há 7 anos e somos muito felizes. É isso, Sil. Gostaria de saber
O que você acha sobre tudo isso? Pois, em certo momento, cheguei a pensar que minha mãe talvez tivesse o mesmo desejo, devido ao padrão dos amantes. Há alguns deles meus amigos e da minha idade. Sei que algumas vezes ela também já chegou a perceber que eu a espionava no banho, mas nunca me repreendeu sobre isso. Beijo e Sil, até mais. Eu falei que essa história ia dar pano para manga e abrir aqui espaço para julgamentos, porque é o que mais a gente sabe fazer, né? Julgar as pessoas sem saber o porquê aquela pessoa está agindo daquela maneira. E eu sei que o foco de vocês talvez seja aqui no menino, né? Nele ter desejo por ela e coisa do tipo, mas eu foco mais aqui na safadeza da mãe, né? E é aquela história que eu falei, acho que, não lembro se já foi ao ar um vídeo que eu contei, onde uma moça afirma que todas as mulheres, sem exceção, não importa o que elas façam, elas sempre são as vítimas. Possivelmente esta mulher era vítima dos adolescentes de 16 anos, né? Dentro da casa dela, no quarto dela, ela era vítima, né? Porque por mais que a gente fala que nós somos vítimas da sociedade, a gente sempre tem escolha. Nós somos seres racionais, nós temos escolha. Nós, quando vamos comer alguma coisa, a gente escolhe o que quer comer. Ninguém sai comendo o que não gosta, porque somos seres racionais. Se somos racionais, sabemos fazer escolhas. E não é porque escolhemos o que não deveríamos que somos vítimas da sociedade. Não, me desculpe, eu sei que tem muita gente carregando crenças e traumas aí nas costas, mas também carrega porque escolhe carregar. A gente já sabe muito bem disso aqui, né? Vamos arcar com as consequências dos nossos atos. Ponto. Esse menino tinha 16 anos e a única coisa que muda aqui, segundo um amigo meu que é médico e trabalha com homens, né? Ele falou que a única coisa que mudou aqui é que é a mãe. A única coisa. Era a mãe, então ele carregou um pouco certa culpa. Mas não é nada de diferente de você ver isso daqui numa casa de swing, num filme pornô, ficar espiando um amigo seu lá quando vocês dividem quarto, ou alguém filmar e mostrar pra você, não é diferente. A única diferença aqui é que era a mãe. A partir do momento que a gente tira o filtro da figura materna, é uma coisa como outra qualquer. Aí ele fala que ele se considera normal, mas veja bem, segundo o Dr. Cristiano, a questão do cuckold está muito relacionada à pornografia. E não tem diferença nenhuma eu ficar atrás da porta espiando a minha mãe trepar com o meu amigo e eu ficar na internet vendo pornografia. Não tem diferença nenhuma de eu ficar revivendo dentro da minha cabeça, fechar meus olhos e ficar revivendo na minha cabeça aquilo, de eu estar na internet vendo um filme adulto. É o que aquilo me causa. É o tipo de hormônio, é a dopamina que libera, a adrenalina que libera, porque esse menino, além da dopamina, de sentir prazer no que ele estava vendo, ele ainda tinha a liberação de adrenalina por ser proibido. E tanto um quanto o outro, desses hormônios, eles viciam. Então chega num ponto de que você precisa ir além do convencional para conseguir ter satisfação. Por isso que ele foi para esta linha do cuckold, por isso que ele não critica pessoas que cometem incesto, porque ele entende que depois de um certo ponto você precisa algo mais para conseguir sentir desejo, para conseguir sentir prazer, principalmente o homem, que precisa de um membro ereto para concluir ali o ato sexual. Então é isso. Não estamos aqui, né, para criticar ninguém. Ele contou a história dele e eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos homens podem estar passando por isso hoje. Não porque viram a mãe, mas porque às vezes o pai acabou sendo machista o suficiente para introduzi-los de maneira errada na sexualidade e causando alguns tipos de traumas dentro da pessoa. As mulheres normalmente são podadas, né? Os homens normalmente são como é que fala a palavra? Hiperestimulados. Enquanto a mulher não, é feio, não pode, é pecado,
O homem vai lá porque você é macho, porque você tem que ser o garanhão. Então a gente vive numa sociedade onde as mulheres são reprimidas e os homens carregam o peso de que tem que ser o fadão, né? Eles têm que mandar ver, eles não podem, homem não pode chorar, homem tem que estar sempre ali cumprindo, ele não pode dizer não. E aí a gente fica nessa guerra interna. Por isso que é importante se livrar de tudo isso, sabe? Se livrar de tudo isso, tipo assim, eu não devo satisfação na minha vida pra ninguém. Eu faço da minha vida o que eu tiver vontade de fazer dentro dos limites, né? Óbvio que eu não posso invadir o espaço da outra pessoa e nem colocar em risco a minha própria vida, as coisas que eu preciso levar em consideração, né? Por exemplo, eu trabalho, eu tenho que saber onde eu me encaixo para continuar mantendo meu emprego, para continuar dando um exemplo saudável para os meus filhos. Agora, se importar, não viver a vida da maneira que você deveria, porque você se importa com o que pensam sobre você, aí já é uma coisa que a gente tem que rever, né? Acontece isso muito com mulheres. As mulheres, elas se fecham dentro de uma casca do pudor, né? Ai, não posso fazer isso porque meu marido não deixa. Nossa, só de falar que o cara tá aqui com um casamento liberal, um casamento aberto há 7 anos, já se arrepiam tudo. Mas lá no fundinho tem os desejos escondidos, os desejos reprimidos, que elas têm medo e vergonha só de pensar. E aí, que tipo de vida você leva? Que tipo de ser humano é você? Um ser humano que vive uma mentira? Essa aqui é a verdade. Todos nós temos desejos, temos curiosidades, temos vontades, que se pudéssemos, se não tivesse ninguém mais na face da terra, a gente ia lá resolver aquilo, a gente ia fazer. Mas a gente acaba fingindo, tá? Para ser a santinha, a boazinha, aquela que todo mundo admira. Imagina alguém pensar isso de mim, né? Eu sou tão fofinha. Não, né, gente? Vamos ser felizes, vamos buscar julgar menos e buscar mais na nossa vida o que está faltando para que a gente seja realizada, seja completa. Eu sou contra, não é que eu sou contra, eu não faria, né, na minha vida, mas também não julgo, a promiscuidade, tem toda a questão da energia sexual. A gente já falou aqui, se eu não coloquei no ar ainda, eu vou colocar. Eu acredito que eu já tenha colocado no ar, porque eu gravo vários vídeos e aí eu tenho que ver a programação. Aquele vídeo sobre 8 questões emocionais que estão muito relacionadas a candidíase. E ali eu falo muita coisa. O porquê que aquilo é um sinal de que você está em um relacionamento errado, que você está fazendo sexo com a pessoa errada, que você não está conseguindo ser quem você gostaria de ser na cama, não está conseguindo se entregar. Então, quando a gente vê esse tipo de relato aqui, o primeiro ponto é ficar, que absurdo isso, mas você não está dentro da pessoa. A gente pode te questionar aqui também, por que as pessoas fumam se não tem benefício nenhum para a saúde? Por que as pessoas usam drogas? Por quê? Você consegue... Por que você vai julgar lá a pessoa? E aquela pessoa fuma, que horror. Não. Capaz de você pedir um cigarro, dá um aí, vão, né? Não. Por quê? Porque todo mundo faz e todo mundo aceita. Mas também é uma coisa que você não deveria fazer. Ou se questionar por que a pessoa faz isso. Por que uma pessoa pega um carro e faz um racha, acelera? É por conta de hormônio. É porque quer a sensação da liberação da dopamina, da adrenalina, de todas essas substâncias químicas liberadas no nosso corpo e que deixam a gente, de certa forma, excitado, relaxado, né? Com raiva, com ódio, com sono, com depressão. É tudo química. Tudo química dentro do corpo. Então, ao invés da gente julgar, a gente tem que tirar o rabinho de baixo ali, né, do bumbum, dar uma olhadinha pro seu rabinho ali e parar com essa história de julgamento baseado no que a sociedade diz ser certo ou errado. Claro que eu não tô falando que ter um fetiche ou que isso daqui é certo ou errado, mas funciona para eles. Se funciona para eles, beleza. Agora olha para sua vida. O que funciona para você? O que você está deixando de fazer aí que você queria tá fazendo, mas tem vergonha? Às vezes vergonha de si mesma.
O questionamento é esse. Quando eu falo mal do outro, é porque eu não quero ver no outro algo que eu gostaria de ser e não tenho coragem. Normalmente é assim. Se você vai, a sua amiga chega e fala assim, caramba, amiga, eu saí com o cara lá, o maior gato que todo mundo quer, o cara é incrível, maravilhoso e me chamou para jantar e pai, talvez a gente vá namorar e casar e ter 3 filhos. E aí você olha para sua vida, com o seu marido ali, né? Sem ser preconceituosa, mas só para dar um exemplo, né? Aquela visão do inferno, aquela barriguinha, aquela cueca furada, aquele pinto meia bomba, né? Aquela unha encravada, que solta pum embaixo do cobertor, né? Palita o dente em público, tem mau hálito, não gosta muito de banho, não se depila. E aí você olha para sua amiga te contando essas coisas e você fica como? Você fica com raiva. Por que ela tá contando isso? Ai, amiga, não quero saber. Por quê? Porque você olha para sua vida e vê que você não tem coragem de largar aquela vida para tentar uma vida melhor. Então, é melhor que ninguém conte que existe uma vida melhor do que a sua. Porque se existe, você poderia ter. Mas por que você não tem? Porque você não tem coragem de sair dali, da zona de conforto, né? E aí você olha e fala assim, putz, eu não tenho capacidade de ter um homem diferente na minha vida. Mas aí a gente volta naquele ponto que semelhante atrai semelhante, né? Não é assim que funciona? É a princesa que quer o príncipe, mas não é princesa. Então vamos parar de julgar as pessoas pelo que elas vêm nos trazer aqui e começar a olhar mais para nossa vida, né? Será que a minha vida é tão maravilhosa? Tipo as pessoas que criticam a metamorfose. Quando eu falo aqui do Guia do Despertar. Ah, e agora só virou venda de curso. Pois é, mas a tua vida tá tão perfeita, por que você tá aqui assistindo esse tipo de vídeo? Você tinha que estar lá em Dubai, né? Você tinha que estar nas Maldivas. Por que você tá aqui no YouTube assistindo esse tipo de vídeo se a sua vida é perfeita? Porque esses treinamentos são para mulheres que ainda estão precisando de ajuda. Simples assim. É isso, gente. Deixe os comentários de vocês aqui se vocês conhecem alguma situação assim, ou se você já passou por esse tipo de situação, de não saber por que você estava sentindo desejo por determinada pessoa, que seja pai, mãe, às vezes as mulheres também, né, desejam o pai, aquela história, complexo de Édipo e tal, a psicanálise explica, né? Deixa aqui, manda para mim a sua história. Algo para contar aqui, @gmail.com, manda para mim a sua história que eu vou adorar trazer aqui e te dar um belo de um conselho. Um beijo e até o próximo vídeo.